enorme prazer que damos abertura ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje, realmente, nós conseguimos estar aqui com uma das figuras mais importantes do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele, sem sombra de dúvida, tem alguns recordes na vida e um espelho muito importante para todos os brasileiros em função da sua trajetória profissional. É um homem dedicado à área da aviação civil. É um homem que, com tanto trabalho e tanto esforço, conseguiu chegar até ao espaço. E é um dos poucos homens na Terra, de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, que teve esse êxito. Nós temos a honra de estar recebendo nosso amigo, porque nós já temos uma história, a Associação Paulista de Imprensa já tem uma história, com o nosso astronauta e ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes. Uma honra, ministro. Honra minha, obrigado por nos receber. Por favor. Muito bom. Muito obrigado. Nós estamos aqui num local muito especial. Aqui é a sala VIP, não é, das autoridades do aeroporto de Congonhas. E eu estava falando com o Sávio, o responsável aqui da Infraero, que a gente já teve uma passagem aqui, ministro, em 1980, no então governo do presidente Figueiredo. Inúmeras vezes nós viemos aqui recepcionar o presidente, ministros, que sempre vinham para cá, e eu disse para ele que a gente tinha saudades muito boas. E agora estarmos aqui recebendo o ministro. Ministro, nós sabemos que o senhor está com uma pauta extremamente atribulada e fazendo tudo o que pode, não é? Nesse início de governo. O que o senhor destacaria em razão desses 7 meses de trabalho intenso, incansável, como um grande avanço para o Brasil e para a pasta da ciência e tecnologia? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar uma das coisas que eu achei mais importantes do presidente Jair Bolsonaro, quando ele fez a escolha dos ministros. Né? Veja que ele não usou o que era comum, um tipo de um loteamento político, ele escolheu ministros conforme ele acreditava na competência de cada um para dentro de cada pasta. E isso foi extremamente importante. Primeiro, para a coordenação entre os ministros, nós não temos nenhuma outra agenda política antes da agenda de cada uma das pastas, o que é muito bom. Nós temos a coordenação muito boa entre os ministros e com o presidente. E dentro de cada ministério também, ele deu a liberdade para que cada um de nós possamos escolher quem são os nossos assessores, quem são os secretários. E para uma pasta técnica como o MCTIC, isso é extremamente importante. Então eu escolhi meus secretários com base em currículo, no conhecimento de cada um em cada área. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, assim como uma das coisas que me dá muito orgulho, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de educação também. Muito, muito. Aliás, sempre esteve ligado à educação. Sempre. E essa conexão de ciência e tecnologia com a educação é extremamente importante para motivar os nossos jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. E a tecnologia, ela traz junto com ela aquela curiosidade para que o jovem olhe e fale assim, eu quero saber como funciona isso, e aqui acaba transmitindo para outras matérias também. Eu fiz a minha carreira pela educação. Meu pai era faxineiro, eu só cheguei a ser piloto, etc., por causa da educação. Por isso que eu acredito muito nisso. Então, quando eu cheguei, eu notei que durante os 3 meses de transição, notei que a gente tinha um satélite lá, há 2 anos, que é um satélite geoestacionário de defesa e comunicações, sendo utilizado apenas pelo lado da defesa e com todo o lado civil, sem utilização. Eu falei, o que está acontecendo? Então, havia processos a serem resolvidos, então, problema jurídico, problema no TCU. Eu falei, vamos resolver isso. A gente saiu atrás para resolver, eu fui pessoalmente conversar com os ministros no TCU, os ministros no STF, explicando a necessidade e por que a gente não podia ter um satélite lá, gastando, entre aspas, R$800 mil por dia. Por dia? Por dia e sem utilização. Falei, isso não pode acontecer. Imagina uma situação dessa. Aí eu falei, olha, vamos resolver essa questão. Eles ajudaram muito, entenderam, trabalharam, melhoraram, inclusive, os contratos que tinham sido feitos pela Telebrás. E com isso nós conseguimos colocar o satélite em operação e em 7 meses nós conectamos mais de 7 mil localidades isoladas, propriedades rurais, etc. E importante disso, que isso significa mais de 2 milhões de alunos conectados à internet em regiões isoladas do Brasil, em escolas rurais, etc. Isso é importante para trazer esses alunos, para conectá-los no mundo através da internet. E isso vai prosseguir agora com o Ministério da Saúde, para as unidades básicas de saúde, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Agricultura.
e assim por diante. O nosso ministério ele é uma ferramenta para os outros. Então eu reestruturei o ministério todo. Nesses 7 meses nós já temos um ministério operacional que trata não só de papéis ou políticas, mas também para transformar conhecimento em produto final. E isso que é o bacana. Hoje em dia, o Ministério de Ciência e Tecnologia ele funciona como uma ferramenta para os outros ministérios. Vamos supor, o Ministério da Saúde. Sim. Ele quer um equipamento para medir pressão de olho no meio da Amazônia que pese 200 gramas e que funciona com a bateria e assim por diante. Não é função dele fazer esse equipamento, é função dele conhecer a pressão do olho. É verdade. Né? E nós fazemos até porque a parte ele técnica. cuida da saúde, não Exato. da tecnologia. E nós somos esse braço hoje em dia de fazer com que as coisas... O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele precisa cuidar da segurança hídrica. Nós estamos lá em Campina Grande com um centro de testes de tecnologias de dessalinização para testar máquinas já existentes do mercado para passar esses dados para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E em cima desse mesmo local, para esse semestre já vai sair o Centro de Tecnologia de Águas, para desenvolvimento de equipamento nacional de dessalinização, saneamento, reuso de água, distribuição de água, irrigação de precisão, tudo a ver com água. Então, Centro de Tecnologias de Água. Perfeito. E assim vai. E vão ter outros centros, Centro de Tecnologia para Energia Renovável, Centro de Tecnologias Assistivas. Então, tem muita coisa acontecendo. Nesses 7 meses a gente tem, com todas as restrições de orçamento, que é comum a todos os ministérios, a gente tem conseguido fazer uma boa coisa, muitas coisas graças à nossa equipe. O ministro salientou aqui uma coisa muito importante, que nos deixa assim para reflexão. Por quê? Ele disse assim: eu sou filho de um faxineiro. E, para vocês terem uma ideia, eu ia, como eu sempre faço uma pequena leitura da biografia de cada um dos nossos entrevistados. Mas o ministro, nós iríamos ficar pelo menos uns 15 minutos aqui falando de tudo que ele fez, de tudo que ele faz. E eu acho que essa foto aqui, na verdade, representa tudo, não é? Não só para o Brasil, como para o mundo. O ministro Marcos Pontes é um dos poucos brasileiros a estar inscrito no programa espacial da NASA, e inclusive é um dos consultores da NASA, não é? E além de um currículo fantástico, né? Um dos primeiros alunos do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que é uma das faculdades mais severas no aspecto de ensino. São muito poucos aqueles que conseguem sair. Entrar, alguns entram, mas se formar lá é complicado. A grande verdade, e além do que, inúmeros outros cursos, como o de engenharia de sistema naval pela Pursuit School da Califórnia, né? Onde ele tem um trabalho fantástico também em tecnologia há mais de 40 anos. E eu, particularmente, ministro, estou ressaltando isso para dizer o seguinte: hoje, o que o presidente Bolsonaro, o senhor e todo o quadro de ministros que foram escolhidos, principalmente em razão, não só do aspecto da meritocracia, mas também da sua experiência. Sim. Porque às vezes você tem alguns ministros que têm mérito, que têm currículo, mas não têm experiência. Exato. Que não é o caso de Vossa Excelência. Eu penso assim: como é que nós poderíamos, na verdade, melhorar ainda mais, essa falta de autoestima do brasileiro, principalmente agora? Eu tenho conversado, e ontem mesmo discuti muito com 2 jornalistas, um do Rio de Janeiro e outro de Minas Gerais, a respeito da questão que está ocorrendo aí por essas mortes, que nos Estados Unidos, e é o reflexo aqui também por causa da insegurança dos problemas de São Paulo e do Brasil. E eu digo o seguinte, que na minha opinião, pobreza e falta de cultura não significa insegurança. Porque meu pai também, ele era um homem com 2º ano primário, e eu, graças a Deus, tenho 3 universidades e algumas centenas de diplomas. E por quê? Porque eu, como o senhor, eu fui de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai depois virou representante comercial autônomo e a gente tinha muita dificuldade para conseguir as coisas. Mas meu pai me ensinou um princípio, que é valor, educação e principalmente honestidade. Então eu acho que dentro desses valores, o que o senhor poderia deixar de exemplo, principalmente para o jovem? Uma coisa que você falou que é extremamente importante, nós temos que acreditar no valor e na capacidade do brasileiro. De cada um, Eu vejo isso do ponto de vista internacional, são 23 anos trabalhando com a NASA, com a ONU, com outras agências espaciais. E você inclusive nota, a Rússia. Na Rússia também,
Eu trabalhei 3 anos no Japão, com o Japão, né? Sim. Então, o que você nota é o seguinte, a nossa capacidade é gigantesca, a gente precisa acreditar nela. Lembra que competência ela tem três componentes, né? Um é conhecimento, Sim. isso a gente adquire estudando e etc. Lógico. Outro é habilidade, Sim. que você treina, você faz de novo, você consegue, você vai aos poucos desenvolvendo habilidades em relação à experiência naquilo. E o terceiro, que é extremamente importante, é a atitude. E dentro dessa atitude você precisa ter confiança de que você vai conseguir fazer. Se você entrar num jogo ou em qualquer coisa achando que você vai perder, que você não vai conseguir, certamente você não vai. Agora você precisa acreditar naquilo, o brasileiro precisa acreditar na capacidade. Eu lembro que a minha mãe, isso é uma coisa que é importante falar para os jovens. Isso. Eu morava na periferia lá de Bauru, né, e eu queria ser piloto. E eu falava com meus amigos, eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa, tal. E eu falava para os meus amigos que eu queria ser piloto, que eu ia entrar na Força Aérea para ser piloto. Aí eles olhavam para mim e falavam assim, rapaz, você é uma filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado com isso. Ou seja, abaixando sua autoestima. Porque é normal, quando você fala as coisas para as pessoas, verdade. geralmente fala dos seus sonhos, eles vão colocar as dúvidas, os medos que eles têm, né? Não acredite nisso, então, para os jovens, acredite no que você tem dentro de você, o seu sonho é a parte mais importante. Eu cheguei aquele dia chateado, e eu lembro que minha mãe chegou do trabalho, ela era italiana, com os olhos azuis, assim, ela olhou bem para mim e falou assim, o que foi? Eu falei, não, fala logo o que foi. Eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, que é só para filho de rico. Eu acho que eles têm razão, como é que eu vou passar no vestibular da academia, eu não estou fazendo cursinho, tal, ela, ela olhou bem para mim com os olhos azuis e falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Ela estava certa. Maravilha. E é isso que eu costumo falar para os jovens e para as pessoas de forma geral, que depende de nós o seu resultado. Estude, trabalhe, persista. E sempre faça mais do que esperam de você. E sempre faça muito mais do que esperam de você. É isso aí. Aliás, os grandes vitoriosos. Eu tive a oportunidade de conversar também com o Ayrton Senna, e na época ele dizia isso, que tudo que a gente tem interesse de fazer, você precisa fazer melhor e mais do que os outros, se você quiser chegar na frente. Exato. Né? Porque a pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, como é que ele era um pole position e agora, né, conseguiram quebrar o recorde dele? Mas ele dizia isso, quer dizer, além de eu treinar muito, não é, eu procuro fazer mais e melhor do que os outros. Algumas vezes os jovens chegam para mim e falam assim, mas tem muita competição. Vou falar uma coisa sobre competição. A competição, ela tem muito, até a milha normal, onde todos vão. Sim. O quilômetro seguinte, se você andar o quilômetro seguinte, não tem nenhuma competição. É verdade. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar numa empresa e tem lá o horário até às 5 horas da tarde para sair, às 5 horas da tarde. 5 horas, a maior parte do pessoal sai, cai a caneta e vai embora. Isso. Mas o chefe está trabalhando lá ainda. Se você ficar lá para ajudar o chefe até mais tarde, né, e estando presente e fazendo mais do que esperam de você, com certeza, andar esse quilômetro extra vai ser bom para a sua carreira. Muito importante. Ministro, nós temos a oportunidade também de ter hoje um problema que está na mídia e eu quero ouvir a palavra oficial. Óbvio que o presidente já externou o ponto de vista dele, o que nós particularmente concordamos, porque primeiro que a Amazônia é nossa, segundo que o INPE tem, na verdade, dentro dos seus quadros, profissionais do mais alto nível. Agora, eu não concordo, eu que sou o presidente da Associação Paulista de Imprensa, óbvio, dentro do aspecto de quebrar a confiança para comigo, discordar pode discordar a hora que quiser, que faz parte do jogo democrático. Agora, quebrar a minha confiança, não tenha dúvida que está na rua. Isso é ponto pacífico. Por quê? Porque administrar também é gerir e tomar decisões. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, o INPE é um dos meus institutos, talvez o maior instituto. Sim. Eu tenho já uma ligação com o INPE de muito tempo, porque está dentro de estudos espaciais, pesquisas espaciais, então está exatamente dentro da minha área também. Então eu já tenho um carinho muito grande pelo INPE de muito tempo. E não há dúvida que a instituição do INPE é uma instituição sólida, o INPE tem resultados concretos durante décadas de trabalho para o país. Os dois sistemas que existem, o PRODES e o DETER, são sistemas que ajudaram a reduzir o desmatamento da Amazônia e são sistemas que, como qualquer sistema, precisam ter aperfeiçoamento. É normal. Aí, do ponto de vista de engenharia, isso é perfeitamente normal. Você tem que ver esses sistemas como o INPE, ele fornece dados para um cliente que é o IBAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA, ele precisa de melhorias nesse sistema. Não tem problema, vamos trabalhar junto, o que nós fizemos a semana passada.
eu sempre vejo de uma maneira muito prática, engenharia. Exato. Nós trabalhamos juntos na semana passada, colocamos o INPE, o IBAMA, eu e o Salles, vamos conversar para ver Aliás, o que o precisa Ricardo ser feito. Salles é fantástico, nós já trabalhamos juntos. Ah, é? Como advogado. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar para melhorar o sistema, para que ele seja utilizado da maneira mais adequada para reduzir o desmatamento. E no final das contas, esse é o nosso objetivo. Do ponto de vista de ciência e tecnologia, o pessoal me conhece, sabe que eu falo muito sobre desenvolvimento sustentável, então é importante trabalhar nesse sentido e ter dados, né, que sejam feitos em parceria. Essa é uma questão. Com relação ao Galvão, que eu conheço ele já há bastante tempo, o que aconteceu foi o seguinte, e isso é uma coisa que se destaca do INPE, não tem nada a ver com o INPE, com os dados, foi o fato de que ele resolveu, o que ele poderia fazer? Você já viu aquela questão do James Reason, que trata sobre acidentes que acontecem por fatores contribuintes? Se você tirar um fator contribuinte, o acidente não acontece mais. Não acontece, é verdade. Então, se ele tivesse na data, eu conversei com ele semana passada, ele concorda exatamente com isso, você vê a entrevista dele, você vai ver isso. Se ele tivesse me procurado, né, como ministério aqui no meio do caminho, falado, pô, eu não gostei daquilo lá, vamos conversar com o presidente, eu ia chegar ali, a gente ia conversar com o presidente e resolvia a coisa no diálogo, sem problema nenhum. E resolveria tudo. O problema foi quando ele respondeu ao chefe lá em cima, né, assim, através direto. de uma entrevista. E isso ficou uma situação muito desagradável, como ele próprio disse ali, né, ficou uma coisa meio constrangedora. A questão é que no final das contas, eu e o presidente naquela situação, como você falou, pô, a gente ficou sem clima. Decidimos então que ele seria substituído. Mas foi feito de uma maneira tranquila, eu conversei com ele lá. É um cientista de renome, é um cientista que vai continuar a ajudar também, né, nas questões do desmatamento e tudo mais. Eu, o Salles, o presidente, o diretor do INPE agora, a organização, o IBAMA, a gente tem que trabalhar todo mundo alinhado. E a gente está bem alinhado nesse sentido. Você que está, nesse momento, sintonizando os nossos programas na emissora, nós estamos aqui com a presença do ministro Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações também, expondo todo o seu trabalho perante o Ministério da Ciência e Tecnologia e mais, demonstrando aqui a sua condição de homem simples, extremamente preparado, um homem que tem qualidades para conduzir com o mais absoluto rito de profissionalismo esse tão delicado ministério, porque mexe com a ciência. E seria de todos nós em razão da ciência. E uma coisa, ministro, eu sei também que o senhor já está próximo a embarcar e eu repito, esses sinais que vocês estão ouvindo de aviões, são aviões mesmo, porque nós estamos aqui na sala VIP, não é, na sala das autoridades no aeroporto de Congonhas. E já concluindo a nossa entrevista, ministro, o senhor, em razão da ciência e tecnologia, o que teria dentro do planejamento do seu ministério para o avanço em questões principalmente da tecnologia espacial ou mesmo da tecnologia no ensino brasileiro? Olha só, isso é uma coisa interessante, porque o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele foi ajustado, eu fiz uma reestrutura do Ministério para ele servir como uma ferramenta para os outros ministérios. Sim. Existe tecnologia na saúde, na segurança, na agricultura, em todas as áreas. Então, nós funcionamos como essa ferramenta para desenvolvimento da ciência e tecnologias necessárias para cada um dessas áreas. Nós temos a parte de comunicações, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Em comunicações, nós temos o 5G chegando. Sim, o 5G então, chegando. Toda a preparação tem sido feita, nós limpamos as frequências em 700 MHz, 2.4, 3.5 e 26 GB. Em 3.5, que é uma frequência principal também, nós temos ainda alguns detalhes de interferência que nós estamos corrigindo tecnicamente com a Anatel. O leilão das frequências deve acontecer em março do ano que vem. Nós já temos um plano de 5G, inclusive está no site do Ministério, se alguém entrar lá. Aliás, o site do Ministério, ministro, www.mcetic.gov.br. Então, mcetic.gov.br. Já vai estar aí em caracteres no nosso programa. Então, quem quiser dar opiniões a respeito do plano de 5G, está lá para consulta pública. Nós já lançamos o plano de internet das coisas. Isso é uma série de planos que eles vão trabalhar como um framework para ajudar o desenvolvimento de tecnologias novas no Brasil. Isso chegando 5G, toda essa parte de internet das coisas que vai estar na casa de todo mundo muito em breve.
nas empresas, aumentar a produtividade. Nós temos câmaras 4.0 para indústria 4.0, agricultura 4.0, saúde 4.0, cidades inteligentes, cidades 4.0. Tem todo um plano de cidades inteligentes também, né, no Ministério, muita coisa acontecendo nesse setor. Para o outro lado, na área de ciência pura, então, em termos de pesquisas, nós estamos juntando um inventário de toda a ciência no Brasil, e isso vai ser utilizado para o desenvolvimento de novas tecnologias e também para verificar o estado da infraestrutura da pesquisa no Brasil, que precisa ser melhorada. Nós temos uma série de projetos só aguardando a liberação dos recursos para entrarem em funcionamento. Tem um novo decreto da biodiversidade que dificultava os nossos pesquisadores, já está um decreto pronto para assinar, então já acertei também com o meio ambiente isso. Então, os nossos pesquisadores vão ter mais facilidade, menos burocracia para trabalhar com isso. Nós temos centros de tecnologia aplicada sendo construídos, por exemplo, lá em Campina Grande, sobre águas. Depois vem tecnologias assistivas, energias renováveis, biotecnologia, transporte e mobilidade, uma série deles vão entrar. Pessoal, isso só em 7 meses, hein? Isso aí imagina em 4 anos. Para gerar empresas. Então, a gente tem que... O Brasil ele é 13º em termos de publicações, mas 65º em termos de inovações. E isso vai mudar. A nossa meta é trazer isso para estarmos entre os 20 primeiros países. Parabéns. Então tem muita coisa sendo feita na área de inovações, na área de tecnologias aplicadas. Outra coisa com relação a inovações que é importante, a gente tem prestigiado empresas. Então existe um programa chamado Programa Centelha, que olha lá no site do Ministério. Então, a cada mês nós aplicamos recursos em estados diferentes para startups, empresas novas, ideias, para desenvolver ideias, transformar em empresas. Então tem uma série de coisas acontecendo que estão dentro da nossa possibilidade de recursos. Agora, a gente está aplicando o programa da Antártica, por exemplo, a gente colocou 2 milhões, já somando com 18 milhões para aplicação em sistemas de laboratórios de lá. Então tem muita coisa acontecendo. A gente precisa divulgar um pouco mais, mas isso para dizer da facilidade que a gente tem, junto com o presidente Bolsonaro, que tem se esforçado muito para melhorar os recursos da área, com toda a dificuldade econômica que nós temos. Diga-se de passagem, é uma preocupação nossa, de toda a comunidade científica, do CNPq. Nós temos recursos até o mês que vem, e o ministro Onyx ele já se comprometeu, deu a palavra de conseguir esses recursos para que isso seja continuado até o final do ano, que nos dá uma calma, que são 80 mil pesquisadores ali, né? E para o ano que vem, então os recursos já estão previstos no orçamento. Desse ano, o problema é que no orçamento anterior não colocaram recursos. Exato. É assim como o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele veio caindo desde 2013, que nos deixou nessa situação. Se tivesse sido recuperado antes, nos ajudaria muito. Então a gente vai trabalhar agora com a economia para recuperar esses recursos. E o que eu noto sempre é o esforço do presidente em me ajudar a convencer o Ministério da Economia, né, para que nós tenhamos mais recursos. Nós compreendemos a situação de todos os ministérios, Lógico. todos são importantes, então nessa divisão do bolo aí, né, a gente está tentando trazer mais coisas para a ciência e tecnologia, que é a ponta de desenvolvimento social e econômico do país. E mais progresso. Mais progresso. Agora, dando início ao nosso final do programa, eu quero registrar aqui que no nosso programa, no nosso Sala de Imprensa, nós tivemos a oportunidade de, no ano... 2014. 2014, exato, é porque o senhor foi candidato. Lá. Olha aqui, uma matéria do ministro no nosso jornal, não é? Inclusive com uma chamada de capa dele, está aqui, ó, ministro Marcos Pontes. E ele, naquela oportunidade, dizia o seguinte: líderes são constantemente confrontados com as mais diversas situações e propostas nas atividades pessoais e profissionais. E, embora alguns se esqueçam, o comportamento do líder na vida pessoal é a parte influente na sua vida profissional. Exatamente. É exatamente isso, ministro? Exatamente isso. Olha, eu vejo nesse nosso governo agora, como todo governo, existe a questão econômica, Sim. existem um ou outro conflito que aparece, mas se você prestar atenção, todos os ministros têm atuado de uma maneira muito profissional dentro das suas áreas. Às vezes um solta alguma opinião que não é exatamente, a gente vai lá e conversa sobre isso, mas tudo tem funcionado da maneira muito profissional, o que ajuda o país como um todo. E é isso que a gente precisa. E sobre a divulgação da ciência, é importante citar que nós temos ali no Ministério também um programa chamado Ciência na Escola, foi criado esse ano. Ciência na Escola.
que é justamente para levar ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio, então em parceria com o Ministério da Para abrir Educação. a cabeça dessa meninada, para eles não ficarem só na decoreba, só em ensinos que, na verdade, em razão do avanço da tecnologia, depois é assim, se você estuda durante 4 anos, no terceiro ano, tudo que você estudou já não existe mais, já então, não pode ser aproveitado. Atualizar. E com tecnologia, não. Exatamente. Isso é atualizado constantemente. O que a gente tem? Esse é um programa que trabalha, inclusive, com a formação de professores para ciências, né, nesses anos, a levar crianças para dentro dos laboratórios das universidades, com pesquisadores preparados para tratar com essas crianças e mostrar a ciência no ambiente de ciência, realmente. Ir esses pesquisadores para as escolas, né? Além disso, Olimpíadas científicas no país como um todo. Então, você fala assim, pô, isso não é do Ministério da Educação? Não, nós somos um governo só, nós trabalhamos juntos. Então, isso aí é para ajudar no desenvolvimento. É do Brasil. É do Brasil. Então, a gente está preparando a nova geração de cientistas, pesquisadores, e então, com isso também preparando, ajudando os nossos cientistas e pesquisadores a terem uma carreira mais sólida, melhorando a infraestrutura de pesquisa. Esse é todo o nosso esforço dentro desse orçamento. Por exemplo, quando houve o bloqueio de orçamento em todos os ministérios, eu preservei justamente os nossos centros de pesquisa, eles não tiveram nenhum bloqueio. Agora eu tive mais um bloqueio de 60 milhões, que eu vou ver como fazer isso. Preservamos todo o orçamento dos nossos unidades de pesquisas e o orçamento do CNPq, né, até o limite que a gente tinha o recurso, dado por lei do ano passado, que agora em agosto. Ou seja, o nosso trabalho tem sido, dentro das nossas limitações, ajudar o desenvolvimento de ciência e tecnologia, e eu tenho contado muito com a comunidade científica para me ajudar a conhecer, saber o que está acontecendo na frente de combate, né, assim como com as empresas que têm nos procurado e ajudar também as associações. É importante esse diálogo, e eu tenho feito isso lá no Ministério, e tudo isso sempre visando, com essa união de todos, melhorar o país através de ciência, tecnologia, inovações e comunicações. Ministro, agora o senhor tem mais um parceiro, a nossa rede de canais comunitários, que é presidida pelo Fernando Mauro Treza, jornalista, comunicador. Ele era para estar aqui conosco, é nosso vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e presidente da ABCCom, que é a Associação Brasileira dos Canais Comunitários. São 129 emissoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós vamos fazer esse programa e vamos levar para os 129 emissoras. Excelente. Em todas as 27 estados. Não é? Obrigado. E conte conosco, nós vamos sempre estar juntos, até porque nossa rede é comunitária e tem o interesse de fazer com que a comunidade participe dessas informações. E particularmente, ministro, eu estou agora como estagiário da ADESG, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, com o supedâneo da ESG, né, da Escola Superior de Guerra. E o senhor, como militar, conhece bem, não é? Todo o fruto desse processo. E o nosso delegado, não é? Dr. Ney, sem sombra de dúvida, um homem que tem lutado muito para fazer com que a gente, não é? Os estagiários possam cada vez mais participar da vida e da estrutura, não é? Pública e toda a estrutura militar do país. E eu queria, nesse momento, agradecer a presença do senhor e também dar ao senhor a oportunidade do encerramento do nosso programa. Olha, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de falar sobre ciência e tecnologia no país. Sim. Como a nossa querida Helena Nader costuma dizer, né, os recursos para ciência e tecnologia, eles não são gastos, são investimentos que dão retorno rápido, retorno garantido, retorno alto para o país. O Ministério, ele é feito, né, a estrutura dele atual é para se tornar essa ferramenta para desenvolvimento do país, e nós estamos à disposição. Eu gosto do diálogo, eu gosto de conversar com as várias, né? Inclusive teve o fórum, falando de radiodifusão, que eu lembrei aqui, teve o primeiro fórum de radiodifusão, nós pegamos muitas ideias lá da radiodifusão e nós estamos implementando essas ideias na nossa Secretaria de Radiodifusão, que está muito mais dinâmica. Eles processos estavam parados há muito tempo, estão fluindo agora. Então, é isso, gente. Ciência e tecnologia pode ajudar o país, e somado à educação, a gente vai construir um país que a gente sempre sonhou, né? E agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Não é só o Ministério, não é só o presidente, não são os outros ministros, é o país inteiro. Nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros que eu tenho certeza dispostos a ajudar, a dar a sua contribuição para o país. E agora é o momento. É isso. Muito obrigado, ministro Marcos Pontes.
eu acho que teve a oportunidade de trazer aqui informações importantíssimas do governo Jair Bolsonaro e de sua pasta, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu espero você no nosso próximo programa, Sala de Imprensa. Até lá. Tchau, tchau. O advogado Ricardo Sayegh foi homenageado em sessão solene na Câmara Municipal com a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Vamos acompanhar a cerimônia. É uma honraria ao advogado, professor Ricardo Sayegh, receber a medalha Anchieta. Conheci o Dr. Ricardo Sayegh ainda menino e ele queria ser engenheiro e eu tive a aventura de convencê-lo a ser advogado. A medalha Anchieta é a principal homenagem da Câmara Municipal de São Paulo. É o reconhecimento de um grande trabalho realizado. E é isso que o professor Ricardo Sayegh fez. Agradeço à Câmara dos Vereadores por ter concedido esta laura ao Dr. Ricardo Sayegh. E essa homenagem é extremamente grata em razão de tudo que você já fez pela cidade. Parabéns, Ricardo. Na verdade, não é uma honraria ao professor Ricardo, é um reconhecimento, é justiça sendo feita ao poder homenageá-lo. Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos. Essa sessão solene se dedica à entrega da medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao Dr. Ricardo Rasson Sayegh, nos termos do decreto legislativo número 37, de 4 de junho de 2019. Ricardo Sayegh, a par da sua titulação, mestre, doutor, livre docente, considerado o jurista do ano em 2017, um homem que desenvolveu uma teoria do capitalismo humanista, ele é sobretudo um homem que tem os pés no chão, os olhos na realidade e o coração em Deus. Se é verdade que uma fotografia ela tem o condão de registrar um determinado momento esse não poucas vezes marcado pela alegria e pela emoção, quando por vezes nós temos que fazer um compromisso com os nossos próprios olhos para que eles não venham a se encher de lágrimas, essa fotografia da sessão que hoje ocorre pode tomar por base um homem que acolhe os seus filhos, não é? Que acolhe tanto Mateus como Arthur, porque esse homem é um homem vinculado à família. Essa é a característica fundamental de Ricardo Sayegh. Doutor em Direito Econômico e mestre em Direito do Consumidor, Ricardo Sayegh conta com um extenso currículo, além da autoria de artigos e livros que analisam aspectos jurídicos do capitalismo em harmonia com os direitos humanos e sociais. O evento contou com a presença de amigos, familiares, representantes da sociedade civil e militar,
políticos, operadores do direito, juristas, representantes de entidades internacionais que falaram da trajetória do homenageado e da importância da honraria. Pela sua trajetória, tem muito merecimento, não só como um excelente e brilhante advogado, jurista, professor e pai da tese do capitalismo humanista, que se transformou numa verdadeira realidade, não só na área jurídica, como também na área econômica, né? Sendo até reconhecido até pelo próprio Vaticano. O Ricardo Sayegh, ao receber essa homenagem, ele recebe esse reconhecimento da cidade de São Paulo através da Câmara Municipal a serviços prestados, não é? Um reconhecimento à sua pessoa, seu caráter. O Ricardo Sayegh, um excelente filho, um excelente pai, excelente irmão, um extraordinário advogado e que hoje, junto com todos nós aqui, recebe essa homenagem. Estamos aqui hoje justamente para nos associar à Câmara Municipal, ao vereador Eduardo Tuma, que é protagonista dessa homenagem, autor dessa homenagem, e aproveitamos para cumprimentar a Câmara, porque essa iniciativa é louvável, até porque todos aqueles que trabalham por São Paulo, pelo Brasil, merecem essa homenagem. Então, parabéns, Eduardo Tuma, parabéns a todos. Hoje é um dos grandes mestres do direito na PUC São Paulo, na Sorbonne, na Western California, em vários lugares, escreveu livro sobre o capitalismo humanista. E hoje, São Paulo abraça o Dr. Ricardo Sayegh, dando a ele a medalha Anchieta e acolhendo ele na nossa querida cidade de São Paulo. E eu que vivo aqui há tantos anos, não sou nascido em São Paulo, sei o significado que isso tem para quem recebe esse tipo de homenagem, que é a gratidão da cidade por aqueles que passaram a vida trabalhando na advocacia, defendendo a liberdade, a justiça e, sobretudo, procurando encontrar novos caminhos para a vida dos brasileiros. E a Câmara de Vereadores, através do presidente Eduardo Tuma e através do seu colegiado, acolhe e abraça esse filho querido de São Paulo, Dr. Ricardo Sayegh. Realizou um trabalho, uma luta grande para o desenvolvimento e o conhecimento e a divulgação e o entendimento, principalmente, do que é o capitalismo humanista. E o capitalismo humanista voltado para o desenvolvimento, mas preservando os direitos fundamentais. Então, todos têm o direito de uma vida digna, todos têm o direito de participar. E esse trabalho do professor Ricardo Sayegh consagra exatamente os direitos econômicos da Constituição cidadã frente ao desenvolvimento social. Então, eu acho que é uma conquista importante, partindo de São Paulo, terceira maior cidade do mundo, minha querida São Paulo, porque eu sou nascida em São Paulo, na maternidade de São Paulo, amo São Paulo, por isso amo a medalha Anchieta e acho que é um reconhecimento desse nobre trabalho do professor Ricardo Sayegh em prol da humanidade e que a gente roga a Deus que tenha continuidade. A medalha Anchieta é uma das principais comendas que a Câmara dos Vereadores de São Paulo dá a pessoas que dela merecem. É o nosso caso aqui hoje. O Dr. Ricardo Sayegh é um valoroso paulistano, é um valoroso advogado que tem defendido causas extremamente importantes do ponto de vista da sociedade brasileira. Ele é o idealizador e o criador do capitalismo humanista. E fiquei muito honrado quando o Dr. Ricardo Sayegh me convidou para ser vice-presidente do Instituto do Capitalismo Humanista. E mais contente estou hoje aqui para presenciar numa cerimônia que vai ser muito bonita, com certeza, e junto com pessoas das quais eu tenho fraternal amizade, estou muito honrado, repito, em estar presente nessa cerimônia. Eu quero parabenizar o professor, doutor Ricardo Sayegh, que me deu a honra de poder entregar a ele essa medalha Anchieta, que é um dos títulos honoríficos que a Câmara entrega àqueles que têm serviços prestados à sociedade paulistana. É justiça sendo feita ao poder homenageá-lo. Nós temos a honra de estarmos hoje aqui na Câmara Municipal de São Paulo com a finalidade de acompanharmos essa belíssima solenidade onde meu querido amigo Ricardo Sayegh tem a oportunidade de receber a mais alta honraria desta casa, que é a medalha Anchieta.
E, na verdade, a propositura é do vereador, doutor Eduardo Tuma, grande vereador, um jovem, que é, inclusive, fruto desse trabalho do Ricardo e toda a estratégia, a estrutura que o Ricardo sempre teve em seus pensamentos, humanista, extremamente de justiça e de paz social. Um homem de Deus, é um evangélico convicto e, mais do que isso, né, tem prova de que, em razão dessa sua humanidade, inclusive é um dos grandes artífices, não é, de uma obra fantástica que é o capitalismo humanista, que é também um trabalho extremamente a cuidado dele e que ele tem uma história fantástica sobre isso. Meu querido amigo Ricardo, a sua família maravilhosa, seus filhos que estão te acompanhando nessa cerimônia, muito nos emocionou, todas as autoridades que já falaram aqui no nosso programa Sala de Imprensa, eu quero te dar um grande abraço e desejar com que Deus, na sua mais importante proteção, continue firme, fazendo de você esse homem fantástico, e um prazer estar aqui com você e desejar que o futuro seja o melhor possível. Parabéns, Ricardo. Estamos juntos nesse grande projeto. Felicidades, sucesso sempre. É realmente assim muito entusiasmante, mas como eu estava dizendo, eu não estou recebendo na física, né? Estou recebendo em razão do trabalho de defesa dos direitos humanos, trabalho de luta e combate à pobreza, em nome do núcleo que nós instituímos lá na PUC de São Paulo, um núcleo de inteligência de combate à pobreza, que instituiu a teoria e defende a bandeira do capitalismo humanista. A gente acha que, resolvendo o nó da pobreza, esse país vai pular da 8ª posição no PIB mundial para a 3ª, para a 4ª, e o Brasil vai assumir a vocação dele de líder, farol da humanidade. É o trabalho que, graças a Deus, tem encontrado ressonância, identidade, como de fato encontrou aqui na Câmara dos Vereadores, todos eles muito preocupados com a dignidade da pessoa humana, com os direitos humanos, com a debelação da pobreza no nosso país. E, de fato, essa missão acaba sendo premiada. Então, sinceramente, eu recebo ela não na física, mas em nome da PUC de São Paulo, em nome do Núcleo de Inteligência e Combate à Pobreza, em nome do ICAPH, o Instituto do Capitalismo Humanista, e com a consciência que eu sou simplesmente um veículo disso, mais nada além disso. todo mundo sabe, o mundo dos negócios está cada dia mais concorrido. Nessa corrida frenética, estão surgindo iniciativas muito interessantes para estimular a interação entre as empresas. Hoje a gente vai conhecer o Planet Biz, que é um clube de negócios que em poucos dias demonstra que veio para ficar e acho que para trazer sorte também. Eu não tenho muita sorte com sorteios, mas ganhei uma linda escultura e alguns outros mimos. Vamos acompanhar.
terceiro encontro de negócios e network do grupo Planet Shop aconteceu no restaurante Friday da Avenida Cidade Jardim, em São Paulo. A noite foi muito agitada e começou com um happy hour, seguido pelo lançamento do Clube de Negócios Planet Biz, um modelo inovador de monetização de grupo, como explica seus idealizadores. Robson, como surgiu a ideia do Planet Biz e o que consiste esse programa? Nasceu de um sonho, não o meu sonho, um sonho de um grupo de pessoas, grupo de amigos, todos empreendedores, que lutam todos os dias para fazer com que seus negócios cresçam. Como a maior parte dos empreendedores desse país começam pequenos e tem que lutar, tem que crescer, por que não conectar pessoas para facilitar que os negócios acontecessem? Então nós começamos a imaginar esse grupo sendo transformado num clube de negócios, não com 5, 10 ou 20 pessoas privilegiadas, mas que isso fosse democratizado, trazendo muita gente para uma grande base de dados, como uma rede social direcionada para empreendedores, que eles pudessem utilizar essa rede para alavancar seus contatos, alavancar negócios. Então esse não é meu sonho, é um sonho de muita gente, né? E que a gente está conseguindo viabilizar nesse dia, e é um dia de festa, é uma noite de festa. O Planet Biz, ele tem 4 inovadoras frentes de negócio. Então nós temos a primeira, que é a rodada de negócios, né? Que é a primeira frente, seja ela um workshop, uma palestra, um jantar, um café da manhã. Nós temos a segunda frente, que é a rodada de executivos, né, que é de negócio. Então a gente passou ela vertical. E nessas 8 bancadas a gente tem a gastronomia, a hotelaria, turismo, a parte de saúde, de business, de serviços, de comércio. Então a gente cria realmente um bloco para os empreendedores chegarem até a gente e colocarem os seus projetos, né? Onde tem especialistas, onde a gente acaba desdobrando tudo isso. E viemos também surfando nessa onda das startups, né? E pautado num fundo de investimento. Então nós temos 4 frentes de atuação, né? Uma rodada muito diferenciada no mercado. A gente nasce já grande de uma certa forma, com a 8ª semana e com 400 participantes. Então é muita emoção, hoje é dia de festa. O Planet Shops nasceu com a ideia de ser um shopping virtual, super bacana, e dentro de um shopping normalmente existiam as revistas, né, digitais, e hoje nenhum shopping mais tem. Então nós vamos renascer a revista digital de um shopping e nós vamos ter uma produtora de vídeo. Para que eu pudesse divulgar bastante isso e ajudar as pessoas, amigos, parceiros, eu criei um grupo de negócios, porque todos podem divulgar seus negócios, seus serviços, produtos no meu shopping, tá? Que é barato, fácil, rápido e tem ainda a divulgação através da revista. E esse grupo foi crescendo, nós fizemos já alguns eventos, fizemos um evento na Teto, estava maravilhoso, fizemos no Terraza, né? Também foi muito legal. E agora, esse aqui na Fridays, nós começamos a ter ideia de monetizar o grupo de alguma forma profissional. E aí, como eu estava muito próximo da Alessandra Sampaio e do Robson Drezetti, eu os convidei para fazer parte, para a gente criar um conselho. Nós criamos um conselho do grupo e esse grupo começou a trabalhar direito, em forma realmente profissional, né? E aí veio a ideia de montar um clube de negócios que nós, para não ficar igual a Planet Shops, nós mudamos o nome para Planet Biz, né? Que na verdade o Biz em inglês é business, e aí é o que nós vamos fazer agora, lançar o clube de negócios Planet Biz. Na sequência, todos os participantes foram presenteados com a palestra Rentabilizando um Sonho. A história real do palestrante Natanael Sena, que transformou seu sonho de cruzar a América Latina de Fusca em uma realidade muito lucrativa. Eu estou
com o Natanael Sena, o aventureiro do Vai de Fusca. Natanael, você já viajou pela América Latina inteira, viaja ainda com seu Fusquinha, né? Muito legal. Como você vê essa iniciativa da Planet Biz? Sim, é uma iniciativa muito interessante e ela tem a ver um pouco com a minha história. Eu acho que ela tem a ver também com a história de muitos brasileiros, né? O Brasil é um povo ainda um pouco carente, economicamente falando, e o que a Planet Biz traz? Ela traz a transformação de um sonho em um negócio. Eu tinha um sonho. Meu sonho era pegar meu Fusca junto com meu pai. Meu Fusca é de 84, meu pai tem hoje 72 anos. E transformar isso no negócio. Como que a gente fez? A gente saiu rodando a América Latina contando histórias das pessoas que a gente conhecia, dos locais que a gente visitava. Esse projeto já tem 6 anos, chama Vai de Fusca, uma história de pai e filho. A gente já publicou um livro patrocinado por uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo. A terceira maior empresa de telecom patrocinou a gente também. Enfim, agora a gente está planejando um livro em braille. Ano que vem sai o nosso seriado para televisão. São 8 séries, 8 episódios de 40 minutos cada série. Enfim, eu aprendi a transformar o meu sonho em negócio. E o que o Tozinho, a Lei, o Robson e os demais conselheiros estão fazendo é isso. Transformando o sonho deles em negócio. O evento contou com a presença de empresários, investidores, representantes de diversas áreas profissionais e integrantes do Clube Planet Biz. Eu sou médica, formada há 30 anos. A minha atividade sempre foi médica, de consultório, de hospitais. Há aproximadamente 7 meses eu tive um diagnóstico de câncer com uma sobrevida média de 3 meses. Um câncer disseminado no pulmão. E há muito tempo eu montei um projeto, nesses anos todos de medicina, de ensinar as pessoas a não adoecer. Só que eu fazia isso em consultório, nos hospitais. A partir do momento que eu recuperei e que eu melhorei, com esse programa mesmo que eu fiz, eu resolvi que eu ia empreender. O CEO e a pessoa que está montando o meu projeto eu conheci aqui. Os serviços de tecnologia de informação que vão lançar todo o meu projeto eu consegui aqui. E os serviços de comunicação eu consegui aqui. Na verdade, eu consegui tudo na Planet Biz. Eu acho que, eu imagino que em 60 dias eu já vou estar lançando todos os projetos pela operacionalização da Planet Biz. Isso é um show. Porque hoje nós estamos inaugurando um negócio que não existe no Brasil. É um grupo de empresários, de amigos, é um componente de 250 membros, é uma bancada com 8 representantes de negócios, setores. Então isso é uma integração que começou há muito pouco tempo e eu acho que vai ter um futuro muito grande, principalmente para o empresariado, para a network. E não tem, é infinito o que pode acontecer, aonde pode chegar. Esse é o negócio para o empresário. Chegamos ao final de mais um programa Sala de Imprensa. Como sempre, eu adorei estar com vocês. Até o próximo programa.